Ali houve a criação. A mulher e o homem, não existe ambos separados. Nós vamos ver um pouquinho mais na segunda formação. Mas ambos não estão separados, porque um vem para fazer um papel e outro papel. Se nós não fizermos essa união, nós não vamos conseguir esse caminho de ordem. Então, ambos olham para Deus para que eles consigam olhar para os filhos, para sua casa. Aí sim nós vamos pensar numa rotina. Nós pensarmos aqui, ó, filho dá trabalho? Dá trabalho? Não, claro que não. Filho é o seu trabalho. Às vezes a gente pensa assim, filho dá trabalho? Claro que dá. E muito, não é pouco. Só que nós precisamos pensar que a ordem não é que o filho dá trabalho. Ele é o seu trabalho. Você foi chamado para isso. Para gerar os seus filhos. Para formar os seus filhos. Você não foi chamado para exercitar uma profissão. Aqueles que são pais biológicos geraram seus filhos e aqueles que não também geraram seus filhos espiritualmente, assim como é o meu caso. Mas nós precisamos ser pai e mães. Isso é o chamado que nós temos. Então nós precisamos pensar que filho é o nosso trabalho. Nós não temos que dar o resto que nos sobra. Nós temos que dar aquilo que é essencial. Não há problema em trabalhar, porque há muito trabalho a ser feito. Só que o coração do pai e da mãe precisa estar na vida dos filhos. Precisa estar na formação dos filhos. Então o filho é o seu trabalho. E se nós não olharmos que eles foram confiados a vocês como uma pessoa única e irrepetível, e eu digo sempre, pai deveria rezar incessantemente pedindo a Deus que Deus revele para nós o que Ele quer dos nossos filhos para a gente não atrapalhar os filhos. A mãe de São João Bosco, o que ela fez? Ela viu que ele era um menino diferente. Ela o tratava diferente. Ela dava sacrifícios para ele alimentar que os outros irmãos não tinham. Então nós precisamos olhar a individualidade do ser. Aquela criança que às vezes é mais recolhida e às vezes pode ter até uma tendência para um chamado diferente. Isso vai acontecendo, nós vamos percebendo quem nós somos em Deus. Quando nós vamos buscando essa ordem, nós vamos tendo essa percepção de quem nós podemos ser. Então, isso é importante. Um pai e uma mãe precisa pedir essa graça, porque é revelado quando é para cumprir uma missão. O que queres de mim como mãe do Paulo? O que queres de mim como mãe do Joaquim? E nós precisamos meditar aquela vida, pensando como nós vamos fazer esse caminho de educar. Por quê? A educação, ela não é correção. Ela precisa ter uma intenção. A minha intenção é formar um filho para o céu. Só que, como o Eduardo falou, a gente não é santo. Como nós vamos fazer isso? Mas nós precisamos estar atentos a isso. Eu trouxe uma fala aqui que eu queria ler na íntegra, que foi de uma mãe, que ela disse: um dia, meu filho não chegou para jantar. Sentado à mesa, com uma cara muito feia, o pai estava visivelmente aborrecido. Os dois irmãozinhos, Francisco e José, comiam sem fazer qualquer barulho, porque o temporal estava armado. Dava para sentir no ar quando acabaram de jantar. De repente, a porta se abriu e Raimundo, todo esbaforido, parecia um moleque de rua e o temporal desabou. Isso é hora de chegar em casa? Explode o pai. Nem parece que tem família? É desse jeito que agradece a sua mãe, que cuida de você? Ela trabalha que nem uma condenada para você andar limpo e arrumado.
A bronca não era para isso. O pai estava mesmo enfesado. Raimundo se mantém o tempo todo de cabeça baixa e depois sai de fininho para o quarto. Ficou sem jantar essa noite. No dia seguinte, enquanto eu remendava mais uma vez a camisa dele, meu pequeno Raimundo não saía de perto de mim. Ele continuava de cabeça baixa, todo humilde. Meu filho, o que é que a gente vai fazer com você? Disse, escapar com um suspiro à mãe. Raimundo desanda a soluçar e foge para o quarto. Depois, percebi que ele estava de joelhos em frente ao oratório de Nossa Senhora. Alguns minutos depois, ele se levanta. Parecia muito preocupado. Passou vários dias assim, pensativo e calado. De vez em quando eu escutava ele chorar, trancafiado no quarto. Eu me perguntava, o que será que estaria acontecendo? Não podia ser normal aquilo, principalmente na idade dele. Tive que chamá-lo para uma conversa. Escute aqui, meu filho. Conte-me, por favor, o que está havendo? Você ainda está emburrado por causa da bronca que levou de seu pai naquela noite, não é mesmo? Ele nega com a cabeça. Então, o que é? Por que você anda pelos cantos com essa cara amarrada? Mamãe, lembra quando você perguntou o que você e o papai iam fazer comigo? Eu fui perguntar a Nossa Senhora. E sabe o que ela me disse? Raimundo contou que Nossa Senhora abriu as mãos, mostrou-lhe 2 coroas de flores, uma branca e outra vermelha. Com um sorriso nos lábios, ela perguntou qual das 2 coroas ele queria. A coroa branca indicava a pureza, a vermelha a entrega da própria vida. Era assim que ele tinha entendido o sentido das 2 coroas. Raimundo continuou. Eu não sabia escolher, mamãe, então resolvi ficar com as 2. Nossa Senhora me sorriu de novo e voltou para o quadro. Foi assim, mamãe? Não estou inventando nadinha. Depois dessa conversa, Raimundo voltou a ser o meu menino de antes, alegre e tranquilo. Tinha arrancado um peso de seu coraçãozinho. Eu nunca contei essas coisas para ninguém, nem mesmo para o meu marido. Guardei no segredo meu coração essas palavras de meu filho. Agora eu sei que ele está morto e que foi ele que morreu. Achei que deveria contar a vocês, frades e amigos. Esta carta foi enviada da mãe de São Maximiliano. Ele tinha 9 anos de idade quando isso acontece na vida dele. Inquieto. Como foi possível uma fala de uma mãe fazer isso na alma de um filho? Pela primeira das ordens, Deus. Depois, a atitude dos pais. Que, quem não conhece a história de São Maximiliano, ele dá a vida dentro de um campo de concentração. Um pai de família estava lá e ele fala, eu me dou no lugar. Um pai de uma família numerosa e ele fala, quem é você? Eu sou um sacerdote. Ele fala, então eu aceito a sua vida. E ele dá a vida, lá ele atende muitas confissões de várias pessoas que estão morrendo, né? Então, ali, desde a infância, olha a importância que nós temos na vida de uma criança. E nós precisamos estar atentos em quem é essa criança. São Bento, ele diz que uma vida organizada, se nós não cuidarmos daquilo que é rotina, as crianças vão gastar tanta agonia pensando o que vai acontecer, como vai acontecer, que elas vão ter mais dificuldade de olhar para o interior, que já é bagunçado. Então a rotina, ela favorece isso. Favorece vocês terem menos testes da criança, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então, São Bento, ele trabalha muito, ele tinha regra para tudo, né? Como lavar as mãos, como entrar, como arrumar a cama, ele criou todas as regrinhas ali. Por quê? Eu dizia para os professores ontem, é impossível a gente aprender a amar sem ter regra. Então, nós precisamos desenvolver sim a regra. O que ele diz?
Horários fixos para dormir, comer, trabalhar e rezar. Isso vai gerando a ordem cotidiana. Quais são os frutos disso? Obediência e humildade. Eles vão vendo que existe alguém que coordena a rotina deles, alguém que coordena a vida deles. Isso favorece muito. Aqui eu quero falar um pouco qual é a importância da rotina do sono. Por que é importante para a criança dormir? Para nós também, mas para a criança mais ainda. Ela está num processo de desenvolvimento. Então nós precisamos pensar que para um pai conseguir uma rotina, ele primeiro precisa manter a primeira ordem do dia. Ah, Iriné, mas eu não consigo ter uma vida de oração. Pai e mãe, depois que os filhos acordou, a rotina é deles. Não adianta. Qual é o controle que vocês, como pais, em especial de criança pequena, têm? A primeira hora do dia. Então comece a sua primeira hora do dia ordenando a sua vida dentro de uma vida de oração. Eu não tenho nada de vida de oração? Acorde 30 minutos mais cedo. Começa a ordenar. Acalma a sua vida primeiro. Entregue a sua vida primeiro. Porque senão a rotina fica muito pesada. A gente não vê que aquilo que nós estamos fazendo existe um fim. E esse fim não está aqui. Então, primeiro vamos pensar no sono. O sono, ele libera, durante a noite, melatonina no cérebro. Se a criança não dorme bem, vai faltar melatonina no cérebro. Por quê? Não adianta a gente pensar numa vida de santidade sem ordenar a vida biológica. Sem a vida biológica, tudo vai estar desordenado. Então, o que é justamente a melatonina? Ela é uma glândula que nós temos que regula o nosso sono. Então, quando a criança, ali no fim do dia, a gente precisa já começar a diminuir as luzes da casa. Deixa mais luzes amarelas do que branca, porque a luz amarela, ela reflete justamente a luz do fim do dia e do início do dia. A luz branca, ela reflete a luz do meio-dia. Então a criança desperta. Então no fim do dia, se você tem opção na sua casa, coloque algumas amarelas. Comece a diminuir as luzes. Para o próprio corpo, entendendo que está começando o processo de desligar. Aqui, ó. Uma criança de 1 a 2 anos, ela precisa, no mínimo, de 11 a 12 horas de sono. Aí você vai olhando aí o seu filho. Quantas horas ele tem dormido? Uma criança de 3 a 5 anos, em média, claro, isso aí tem muito da individualidade, mas só para vocês terem, né, uma noção, ele precisa de 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas de sono. Por isso, às vezes, tem as sonecas. Uma criança de 6 a 12 anos, ela precisa entre 9 a 11 horas de sono. Uma criança de 8 a 10 anos, adolescentes, depois dos 12, precisa de 8 a 10 horas de sono. Por quê? Se o corpo da criança ela não se recupera à noite, a gente vai ver a melatonina, ó, ela vai sendo liberada no nosso corpo, começa às 10 horas e ele se encerra às 2 da manhã. Se dorme muito tarde, a criança não vai conseguir ter todo esse processo de liberação da melatonina. E para nós também é importante. E também para os pais viverem uma vida como casal, como obrigações, para estudar, para rezar. Então, a criança deveria estar na cama 8 horas da noite. Para que a hora que ela começasse a liberação de melatonina, o corpo já estivesse relaxado. E entrar no sono REM, que é o sono do relaxamento profundo. Que é onde a gente fala assim, não, mas eu dormi, mas eu não lembro nada. É o sono REM, que é o sono que nos descansa. Às vezes a gente fala, não, mas eu dormi, sei lá, 12 horas e não descansei. Acordei com sono.
Isso aqui acontece muito. O que vai acontecer? Irritação, birra, dificuldade de obedecer, de autodomínio que a criança ainda não tem. Isso pode vir da falta do sono. Então, a gente precisa trabalhar o biológico da criança para ter essa percepção. Então, quando você pensa, eu quero colocar a criança para dormir 8 horas, você tem que pensar que você vai começar esse trabalho pelo menos 7, um ritual do sono. E sempre mantém o mesmo ritmo. Acorda, né? Mantém o ritmo para a criança, manhã e noite. Isso começa a estabilizar. É todo dia que a gente acorda bem? Criança também não. Então a gente precisa entender. Eu falo que para minha alma voltar para o corpo, eu preciso tomar banho. Senão minha alma não volta para o corpo. E cada um tem um ritmo. Por isso ainda, e é muito importante, a vida de oração no período da manhã. A gente não está tão ativo. Então a gente consegue voltar mais para o interior. E quando a gente vai fazendo esse caminho, a criança ela pode começar a acalmar. Quanto menor a criança, mais rotina ela precisa. Nós vamos ver aqui, principalmente de sono e de alimentação. Criança sai da rotina de horário de dormir, ela vai ficar agitada, o tempo todo ela vai dar birra, ela vai reclamar. Então a gente precisa estar atento à realidade biológica. Por quê? Algumas orientações práticas aqui. Programa um ritual para essa criança. Estabiliza ali. Como que é a sua rotina da noite? Quer passar aqui não, mas tá bom. Mantém fixo. 7 horas eu vou começar o ritual na minha casa do sono. Então nós vamos rezar o terço, tomar banho, rezar o terço, jantar. Mantenha todo dia aquele hábito. A criança, ela começou a entender. E a hora que começar, ela falou, opa, agora é hora de dormir. Só que aí começa o combate. Por quê? Por que a criança resiste tanto para dormir? Porque dormir dói. Dói literalmente para a criança. Porque está desenvolvendo o corpo dela. Está fazendo o HD ali, né, dela, avaliando o que é que precisa, o que é que não precisa, guardar. Então, aquilo dói. Principalmente criança que pensa muito. Ela vai ter mais dificuldade de dormir. Por quê? Porque ela vai sonhar. Ela vai, ao dormir, ao fazer o backup, vai passando por várias coisas naquele dia. Às vezes ela sonha. Então, aquilo tudo vai mexer. Então, quanto mais o ambiente for tranquilo e ela vê que existe um hábito, ela começa a acalmar. Mas é também importante vocês observarem. Terá crianças que terá mais dificuldade. Por quê? Porque ele dói. A gente vê um bebezinho, a gente às vezes fala para ele, menina, é só fechar o olho e dormir. Mas é porque dói. Né? Tá trabalhando ali o imaginário, né, a vida dele. Então, cria um ritual noturno. Banho, pijama, oração, história, diminuição da luz e exercitar o máximo até 20 horas para dormir. Por quê? Porque à noite a melatonina aumenta e o cortisol tem que diminuir. Se isso não acontece, a criança não vai ter a diminuição à noite do cortisol. O que é o cortisol? Ele é justamente aquele processo que prepara o corpo para ação. Então, ele é o hormônio do estresse. Se nós não vamos acalmando, nós continuamos no ritmo. Às vezes estressante mesmo. Por isso que o Brasil, ele é o primeiro país mais ansioso, né? E o terceiro, mais depressivo. O cortisol ele vai ajudar a despertar a criança, a atenção, a se adaptar às coisas novas, igual eles vão iniciar as aulas. Isso tudo quem ajuda biologicamente é justamente esse hormônio liberado à noite. Quando a criança não dorme bem, o que vai acontecer? Ela vai ter menos disposição, menos dificuldade de atenção.
Nós estávamos com um caso que a gente discutiu na supervisão essa semana, de uma menina que foi diagnosticada com TDAH. De todos os itens, ela tinha um item e foi diagnosticada. Nesse item, qual era o problema dela? Atenção. Por quê? Ela acorda 10 horas da manhã e dorme 11, meia-noite. E recebeu o diagnóstico. Qual é o problema dessa criança? Sono. Então a gente precisa, vocês vão ver aqui que vários hormônios e vários diagnósticos é falta de ordem e rotina. E a gente quer nome para tudo. Tanto que a mãe sabe que não é isso, que a mãe não quis dar remédio. Então a gente precisa estar atento, porque a tensão afeta muito. Dificuldade de lidar com as frustrações, as emoções da criança estar desordenada. Então nós precisamos muito desse cuidado. Ó. Criança que não dorme, ele vai ter um cortisol elevado à noite quando ele deveria ser baixo e ela vai estar em estado de alerta. Às vezes você chega lá no quarto, a criança está assim, ó. Mas o que regula o horário de dormir é o horário de acordar. Criança que acorda muito tarde, ela vai ter dificuldade de dormir. Então nós precisamos de construindo esta rotina. Por quê? Nós pensarmos aqui, ó, a cama, eu dizia da união do casal. Se o casal veio para Deus, o ser humano veio para Deus, e todas as outras coisas veio para o ser humano, Chesterton fala que a cama e a mesa é um lugar essencial de formar uma família. A cama vai formar o casal na sua intimidade. É momento de conversar, coisa que às vezes não é possível conversar na rotina com os filhos. É momento de olhar um para o outro, cuidar um do outro. Tanto que se é comparado a mesa do altar, do sacrifício do altar, como a cama do casal. Se coloca lá justamente o lençol, como assim se forra o altar. Tudo preparado para que ambos se preparem para sacrificar a sua vida pelos filhos. Então a cama, ela é um lugar em que cresce a intimidade do casal. Compreender quem é o outro, olhar para o outro como um ser único, como aquele que você escolheu para dar e doar a sua vida. Então, sem o cuidado da cama, por isso a cama não deve ser compartilhada pelos filhos. Ai, Liné, mas você não sabe lá na minha casa. O menino acorda 3 horas da manhã, não dá para dormir mais, como é que eu faço? É isso aí, sacrifica, luta. Se ele foi um dia, ele vai o segundo, ele vai o terceiro. Como é que você vai fazer com 5 na sua cama? Então, assim, a cama, ela é justamente esse templo do casal, para que ele esteja disposto a dar, assim, a própria vida. Por quê? É na cama que a gente aprende o governo de si mesmo. A criança não quer dormir, ela vai ter que ir. Ela vai ter que dominar ela mesma. Ah, eu quero ficar acordada, eu quero brincar. Mas ela vai ter que dominar a si, fazendo o que ela não quer fazer. Muitas vezes a criança não quer tomar banho, dormir. Aí a gente quer que a criança obedeça feliz, né? Não, gente, eu tô fazendo uma coisa contrariada, eu não vou estar feliz. Mas não tem problema, tem que fazer assim mesmo. É o domínio que vocês estão ensinando para os próprios filhos. Quando isso vai acontecendo, a gente começa a aprender o descanso. O que é isso? Na criação do mundo, Deus não descansou. O descanso, isso é o papel dos pais, dar essa segurança para os filhos, fazer com que eles repousem, relaxem, se entreguem nos braços do pai e da mãe. Então, não fica dando muita segurança para a criança para dormir no toque. As crianças são muito sensitivas, a gente precisa ordenar isso. Fala, histórias, orações, dê uma direção mais verbal. Quando lá no seu quarto você tiver, a criança chorou, ela reconhece segurança pela sua voz.
Isso desde um bebezinho. E aí você vai ensinando esse domínio. Eu estou indo, aguardo o momento. Ensine a criança a esperar desde um bebezinho. Nós estamos trabalhando o domínio dela mesma. Entender que existe algo que ela precisa lidar. Olha as virtudes que são formadas por ordenar os horários de dormir das crianças. Obediência. Aceitar que eu te amo, eu sei o melhor para você e você vai precisar agora descansar e dormir. A criança começa esse caminho da obediência. Ali vai ser desenvolvida a temperança. Ela vai vendo que eu quero fazer tantas outras coisas, mas agora não é hora. Ela vai tendo domínio de si, que o professor Danilo vai falar melhor para nós depois. Porque quando ela vai aprendendo a se desligar, ela vai aprendendo a se dominar. Ela vai aprendendo a compreender o seu próprio limite. Por quê? Criança que não tem limite, ela não tem direção. Ela não sabe que até ali ela pode andar. Ela vai andar para qualquer lugar e vai se perder. Ela vai aprender a ser humilde. Nós dizíamos, né? Eu dizia ontem. Primeira virtude a ser trabalhada é a humildade. Nós vimos lá. Demônio não quis ser submisso. Pelo orgulho, não quis se submeter a Deus. E isso gerou um grande combate em nós, de desobediência. Nós queremos seguir nós mesmos. Para onde? Para quê? Não sabemos. Por isso existe uma desordem que nós precisamos colocar. E o filho vai entendendo que você é direção para ele, segurança, quando ele vai entendendo a própria realidade do dormir. Ele aprende a se autocontrolar. Ele tem que aprender que ele vai ter que deitar, mesmo sem vontade. Tomar um banho sem vontade. Isso vai ordenando ali. Como a confiança. O descanso, ele traz a confiança. Quem tem dificuldade de dormir tem uma tendência maior a querer controlar tudo. Então a gente precisa aprender a repousar no colo de Deus, no colo dos pais. E é isso que a criança precisa. Por quê? Uma criança que ela tá bem regulada, ela vai com o sono, ela vai conseguir lidar melhor com aquilo que vem, que vai estar menos desordem interna. Que a gente fala que a criança, ela tá muito como um animalzinho. Se você deixar livre, você deixar aqui um leão aqui, ele derruba tudo. E a criança é assim, sem direção. Então ela precisa desse governo de si que nós vamos desenvolver nelas. O outro pilar é a alimentação. Então nós dizíamos, na cama se gera intimidade. Na mesa se gera virtude. É na mesa que você partilha, sem precisar ficar puxando a orelha, chamando atenção. É na mesa que você conhece o outro, a alma do outro. Mas com a rotina nossa, quanto tempo nós temos às vezes para sentar na mesa e comer? Corre, menino, você tem 5 minutos, engole aí, vai, tem isso, tem isso. Perdemos a oportunidade de formar. É na mesa que se forma a virtude. Comer a quantidade que deveria comer. O que comer. O tempo de comer. Isso tudo vai acontecendo na mesa. O pai, ele deve estar na cabeça da mesa. Se perdeu a criança hoje, o que é a autoridade de pai e mãe? O homem deve estar ali. E às vezes, em especial as filhas, colocá-la para servir o pai, para que ela entenda a beleza de quem é a figura masculina. O menino, esse cuidado de servir as irmãs.
A mulher procurar manter uma mesa bonita, agradável. Ah, Iriné, mas na minha casa eu só tenho copo de extrato de tomate elefante. Tem problema. Você preparou com amor? É isso que precisa. Aqueles da sua casa precisam chegar, olhar e falar assim, aqui é o momento nosso de união. E aquilo precisa ficar gravado. É a visão de família que eles têm. É a visão de cuidado, de amor que eles têm. Então ali você vai falar, ó, você pode um dia falar sobre uma coisa específica, sobre os cuidados que você quer ter na sua casa, algum tema, levar para alguma brincadeira, no sentido de meditar com aquela criança, com os jovens. Porque se não tem esse momento de olhar um para o outro, não consegue reconhecer quem é o outro. E a mesa, ela favorece isso muito, né? O nosso pai espiritual, ele fala muito isso. Ele fala que a mesa é o lugar que ele gasta tempo com os filhos. Tá lá os meninos querendo levantar todo mundo para lavar a louça, acabar, para ir descansar, né? Porque acorda muito cedo. E ele fala, não, gente, calma. Vamos conversar. Porque ali ele olha para o outro. Ele olha para os filhos. Vê quem não dormiu direito. Quem está cansado. E horário de refeição tem que ser estabelecido para todos. Ah, mas eu não quero comer agora. Mas agora é hora de comer. Vai sentar na mesa, vai estar na mesa, cuidar. E ali precisa. Por que é importante o pai na ponta? O pai, o homem, ele direciona a casa. Quando falta essa figura paterna, o homem ele é mais racional, a gente vai ver. A casa desanda. Então é importante esse pilar. E a mulher é aquela que está ao lado dele, atenta aos filhos. E esse processo, os filhos se sentem acolhidos. Eles se sentem protegidos. Tem alguém que olha por mim. Tem alguém que cuida de mim. O primeiro pilar para a gente trabalhar a sexualidade dos filhos é o autodomínio da mesa. Se ele é cheio de vontade, come tudo o que quer, na hora que quer, da forma que quer, ele não vai aprender a lidar com ele mesmo. Então, a mesa ela é um pilar de educação que vocês não precisariam estar gastando tanto tempo chamando atenção na rotina. Porque ali nós estaríamos formando e não correndo atrás dos acontecimentos problemáticos do dia. Menino, vai arrumar sua cama, vai não sei o quê. Não, ele já vai entendendo. Agora é hora disso, então eu preciso me preparar para isso. Por quê? É na alimentação que acontece o autodomínio. Santo Agostinho fala, ó, no desgoverno dos apetites, leva à perda da liberdade interior. Quem não governa o corpo, acaba sendo governado por ele. O que é isso? Nós sabemos que se nós não cuidarmos e pôr limite no nosso corpo, a gente só quer coisa prazerosa e gostosa. Então nós precisamos de fazer esse passo para autodominar. Senão a gente vai ter só um animalzinho aí correndo. E onde está a vida potencial desse ser humano? A vida espiritual desse ser humano. Se ele está tão preso a isso, ele já está preocupado. O que ele vai comer daqui 5 minutos? Ele não consegue acalmar o interior. Então a gente precisa deixar isso mais leve possível, mais natural, para isso não ser preocupação, para voltar-se mais para dentro de si. Ó, algumas fases do desenvolvimento sobre alimentação. Eu não gosto de trabalhar o desenvolvimento voltado para idades. Aqui é só para vocês sintonizarem um caminho. Por quê? Porque como a alma ela é um mistério, se nós olharmos muito e pensar assim, tem que acontecer isso, um padrão, a gente limita a pessoa num robô. Só que a gente precisa biologicamente entender o mínimo que uma criança tem que ter. Ontem eu dizia, Santa Gema Galgani entrou na fase da razão com 3 anos de idade. Uma média natural é 7 anos. Se nós não olharmos aquele ser humano, por isso que dá trabalho,
E por isso que sem oração um pai não forma, né? Porque o que é oração? Hora de uma ação. Se eu não paro para uma ação, eu vou ficar todo perdido, minhas ações vão ser todas desgovernadas. Eu falo uma coisa, de repente eu falo, gente, mas por que eu mandei o menino isso? Não precisava disso, não. Vou lá e tiro mesmo a minha autoridade. Porque eu não parei para meditar as minhas ações. Então, por isso a gente precisa entender que aqui não é fechado nas idades, mas é em um caminho que vai sendo, no geral, desenvolvido. Primeiro, é um vínculo. A criança, na primeira etapa de vida, o alimento que vai ser apresentado para ela é o seio materno. Eu tenho uma amiga que as meninas dela acostumou tanto a chupetar que às vezes elas falavam assim, mãe, eu tô com fome. Só que não era fome, era sono. Elas mamavam para dormir e dormia mamando e era aquela confusão. Aí o que elas associou? Mamar, dormir. E elas confundiam. Às vezes ela fala assim, deita lá, se você continuar com fome eu vou levar para você uma comida. Chegava lá, a menina estava dormindo. Então isso é importante, a gente estar atento. Né? Ali, o primeiro aleitamento, ele traz esse vínculo afetivo. São João Eudes, ele traz que Nossa Senhora foi tão bem ordenada que ela, no seio materno, ela parava de mamar porque ela já se reconhecia cheia suficiente. Olha pra você ver. Ela mesma parava de mamar, né? Tem um livro maravilhoso de São João Eudes, que é a infância de Nossa Senhora, que vale muito a pena ler. A linguagem dele é um pouco difícil, mas é um livro maravilhoso, que traz muito isso, né? A infância dela. E o outro de Santa Catarina Emerick também, que fala sobre a infância, a vida de Nossa Senhora, traz uns trechos da infância, que vale muito a pena para a gente compreender o que é uma essência de uma criança, né? Porque ali, ó, nesse momento do seio, gera confiança e percepção. Olha o que o alimento ele vai gerando. Confiança, vínculo. Por isso ele não é só comer. Se a gente não alimentar os vínculos na mesa, ele vai ficar só querendo encher a barriga. De 1 a 3 anos, você está ensinando a formar hábitos. Você está já desenvolvendo virtudes, já com de 1 a 3 anos. Claro, você começa lá no seio materno, né? Lá, bebezinho. Não é toda hora que a criança chora que você vai no berço pegar ela. Você já está ensinando, formando. Rotinas mais fixas, refeições diárias, não por dispersão de celular, TV. Precisa ver o que está comendo. Precisa estar presente ali. Olhar para as pessoas. Comer sentado, com calma. Isso vai ajudando o quê? Ordem e obediência. Domínio do corpo. Eu não quero ficar sentado, eu quero correr, eu quero fazer outra coisa. Então isso vai já trabalhando esse caminho da obediência, da ordem pela mesa. De 4 a 5 anos, escolhas de limites. Às vezes a criança que é ali, ela quer comer, porque agora ela já tem mais a sensação, né, do alimento. Ela quer comer o quê? Coisas prazerosas. E ali você vai trabalhar o quê? Escolhas e limites. Uma criança deve comer o que tem à mesa. O que é que nós fazemos hoje quando nós tiramos Deus do centro e colocamos as crianças no centro? Filho, o que é que você quer comer? Gente, pergunta para uma criança. O que é que ela quer comer? O que é que ela quer comer? Então a gente precisa dar o que tem que ser dado para aquela criança, né? Então ela já vai buscar isso. E aqui a gente vai trabalhando o quê? Mais diretamente, a temperança e a responsabilidade. Esse cuidado. Põe a criança a organizar a mesa, tirar a mesa. Entender que o que você põe no seu prato, você tem que comer. Não desperdício. Ela precisa entender que a providência de Deus acontece a todo momento. Então, se alguém pôs para você, se o pai pôs, ok, você não sabe a quantidade de fome. Agora, se a criança colocou,
você tem que exigir que ela coma o que ela colocou. Ali você vai ensinando ela responsabilidade, com guardar, com comer na hora certa. De 6 a 7 anos, consciência e autodomínio. Ela já começa a ter consciência, não só do alimento, mas daquilo que é gerado ali. Por quê? Porque nesse momento ali, a criança já precisa ter autonomia, dela aprender a se servir e você já ensinar o que deve ser servido. Ela vai aprendendo. Por que nós estamos com tantos problemas hoje de crianças na sexualidade? Por conta disso aqui, Ela não domina a si mesma. O prazer vai dominar ela, que nós dizíamos ali, né? Então, ter um ambiente mais tranquilo, tudo que é habitual, a gente não busca recompensa e nem punição. Senta aqui, se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Se a criança entende que você vai compensar ela por aquilo que é obrigação dela, você perde a sua autoridade de pai e mãe. Pensa todo dia você ter que sugerir uma sobremesa para a criança. Não. Aquilo é um hábito natural da rotina. Quando tem ameaça, punição, nesse sentido da punição por recompensa, não por um ato que ela fez e ela precisa aprender do ato, a gente vai desordenando a criança e perdendo a nossa própria autoridade. Ela vai entendendo que ela manda. Não é os pais que sabem o melhor para ela e a direciona. Então isso precisa muito ter um hábito, uma rotina em casa, né? Por responsabilidade ali. A criança já consegue levar o prato para a pia? Coloque ela para levar. Ela precisa já entender que a mesa é lugar de servir o outro, cuidar do outro, se preocupar com a quantidade que eu como. Nós somos 5 pessoas aqui, temos 5 bifes, eu não vou pegar 2. Então, isso é extremamente importante para já ensinar a criança a dividir, pensar no outro, cuidar do outro. Então, quais os alimentos que prejudicam a infância? Açúcar e carboidrato. Por que isso acontece? O açúcar, ele vai nos dar pico glicêmico. Então, o que ele faz? Nossa, eu preciso de uma energia. Quero o quê? Mulher ama. Chocolatinho. Vou lá, pego um chocolatinho e vou comer um chocolate. Quando a gente come, ele dá uma energia imediata. Só que depois ele faz o quê? Ele dá um pico. E quando a gente faz isso com a criança que está em formação, isso é constante, o que vai acontecer? As quedas bruscas de energia vai afetar a atenção e autodomínio. Por quê? Porque ela estava com energia muito grande. Quando aquilo abaixa, ela não sabe o que ela faz. E ela vai se perder. Então a gente precisa estar atento muito. Porque olha as consequências do açúcar e do carboidrato excessivo para a criança. Agitação, hiperatividade. Quando chega a criança lá agitada para mim, primeira coisa que eu pergunto, como é a alimentação? Primeira coisa, você tem que mudar hábitos antes de qualquer diagnóstico. Então, fica mais agitada, mais irritada, humor mais oscilante, dificuldade de concentração. Isso tudo vem por uma realidade da atenção ali, concentração, humor, açúcar e excesso de carboidrato. Ah, meu filho só come arroz, macarrão, batatinha frita. Observa. A tendência é isso daqui. Aí sabe o que vai acontecer? Diagnóstico. Nossa, eu preciso levar no médico, esse menino não é normal, não tá normal. Aí os médicos, se você foi, o que ele entende? Eu só vou ser um bom médico se eu dar o que a pessoa quer. Se ela veio aqui, ela acredita que tem um transtorno e eu tenho que dar um resultado para ela. Infelizmente, nós temos tido vários médicos, em especial na área infantil, diante disso.
TDAH, transtornos de comportamento como um todo, pode vir sim de uma realidade alimentar. Alimentos ultraprocessados, olha o que ele faz, aumenta o índice de sódio. Aqui nós estamos falando, ruim para nós já é, mas pensa uma criança que está em formação, o seu corpo está sendo transformado. O excesso de sódio, ele vai afetar onde? Gordura ali, ele vai afetar o intestino. Ó. E nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. Observa quando a gente tem muita dificuldade para ir no banheiro. A gente fica irritado, nervoso. Por quê? Porque o intestino ele está associado diretamente com o cérebro. E ali, ó, gorduras ruins que tá junto, baixo valor nutricional. A criança precisa, ela gasta energia o tempo todo. Às vezes a gente fala, meu Deus, onde desliga? Eu já acabei minha energia, não sei mais o que eu faço e o menino tá lá. A gente precisa ter esse cuidado aqui, porque a baixa dificuldade, em especial ultraprocessado, esses dias eu estava viajando e vi uma mãe, um bebezinho, levou aqueles potinhos de papinha comprado no supermercado e era o almoço do bebê. Falei, Jesus, aquela papinha, o que deve ter naquilo? Ultraprocessado por um bebê em formação, um bebê, que o corpo nem está todo ordenado ainda, né? Os órgãos nem estão todos formados. Olha lá, ó, dificuldade também de atenção, irritabilidade também, ansiedade aqui, ó. Dificuldade de aprendizagem, ela pode vir dos ultraprocessados. Só come coisa processada. Olha os diagnósticos mais comuns, TDAH e ansiedade. Aqui a gente precisa ter muito cuidado desses alimentos ultraprocessados. Faz muita diferença para o corpo da criança. Mais um aí, ó, corantes e conservantes. Os corantes, ó, ele vai aumentar o quê? A hiperatividade das crianças, porque ele afeta diretamente a sensibilidade neurológica. Hoje tudo tem corante, né? Tudo põe cor. Porque se diz que primeiro se come pelos olhos, né? Então tudo põe coisa para nos atrair e para a gente dispersar o nosso interior. Olha o que ajuda: hiperatividade, irritabilidade, desatenção. E é mais comum o diagnóstico de TDAH. Então, assim, não é por acaso que nós estamos na moda, porque agora é moda, TDAH pode, né? Pode. E também TEA, que aqui já daria uma aula de vários tempos aí, né? Mas por quê? Isso veio de um caminho que foi desenvolvido alimentar, de estrutura, de rotina, de cultura que nós temos e vai afetando. Tanto que hoje já se tem estudos para o TEA, que o excesso de... como é que chama aquele remedinho que toma para engravidar? Para preparar o útero? Ácido fólico. O ácido fólico é um dos recursos que mais tem avaliado essa realidade do TEA e faltas de nutrientes da mãe na gestação. Então, assim, os hábitos que nós temos faz muita diferença na realidade que hoje nós estamos tendo, inclusive de diagnósticos que não são diagnósticos. Cafeína, ó. Criança pititinha quer tomar Coca-Cola. Aquele meme, né? Acho que todo mundo viu. O que você... o menininho comendo, né? Você quer pão? Aí ele, café? Acho que todo mundo viu que foi muito viralizado. Um bebezinho mesmo, assim. Pão? Café?
E aí ele fica repetindo que ele queria café, um bebezinho, ele não tinha 1 aninho de idade. Ele afeta diretamente o sistema nervoso central e também desregula a melatonina lá para dormir. Por que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não posso tomar café à noite não, que senão eu não durmo. Ah, eu posso tomar Coca-Cola à noite, senão eu não durmo. Por quê? Porque ele vai estimular o sistema nervoso central e desregula o cortisol. Então a gente precisa estar atento. Ansiedade, alteração no sono, agitação. Ali, mais para o fim do dia, trabalha com as crianças atividades mais calmas para esse desacelerar, né? Diagnósticos mais comuns: ansiedade, transtorno de sono. Às vezes a gente fala, mas eu cuido da alimentação, porque agora está na moda esse movimento das crianças natural, né? Tudo é natural. Só que isso também é um elogiar e valorizar demais o corpo e ficar na matéria e perder a essência interior. Nós precisamos de olhar para o nosso corpo para conseguirmos chegar na alma. Para a criança estar calma, para a gente conseguir direcionar outras coisas. Aqui, outros nutrientes que a gente tem que observar: ferro, zinco, magnésio, ômega 3. Tudo isso afeta o ferro, cansaço e desatenção. Zinco, concentração e aprendizado. Reduz a irritabilidade e a ansiedade, o magnésio. E também, ali, a imunidade da criança. Desenvolvimento cerebral e regulação emocional. Nós precisamos olhar para o corpo. E isso, com os hábitos e as rotinas, ajuda muito. Por quê? Sem esses cuidados, a gente vê o quanto repete, desatenção, tolerância à frustração, dificuldade de aprendizagem. Agora eu vou falar um pouquinho, de uma forma breve, sobre algo que impacta muito os meninos: alimentação. Nós temos no nosso tempo um grande hoje excesso de alimentos com sojas e derivados. As sojas e derivados para os meninos, elas são venenos. Para os homens, veneno. Por que é importante a gente cuidar desse caminho aí? Se tem estudos sérios falando sobre esse cuidado até da própria realidade hoje do caminho aí do homossexualismo, principalmente os trejeitos infantis, né? Teve uma criança que eu atendi e tinha muito excesso de soja. E excesso por quê? Porque ela dá o excesso de estrogênio no corpo. Ela vai liberar o fitoestrogênio, que é o estrogênio. E nós vamos ver no próximo encontro, né, que eu vou falar sobre o estrogênio, que ele é o hormônio mais específico da mulher. Então, ele aumenta no corpo do homem o excesso de estrogênio pela soja. E é onde, às vezes, a voz afina, a gente vai vendo, isso já começa no corpo, ali. Fragilidade masculina mesmo, ali. Outro é as embalagens plásticas. As embalagens de sorvete que a gente guarda as coisas. Por quê? Porque nas embalagens, para os homens, é pior do que para as mulheres. Porque aqui, o BPA é justamente o estrogênio. E o filatólus é justamente o hormônio da sexualidade. Alguém liga o tempo ali para mim? Desligou. Por quê? Ele vai fazer o caminho dos alimentos que está dentro dos plásticos, das latas. Ele vai liberar químicas de BPA, que é o estrogênio ali,
E o filatolus, que é justamente o hormônio da sexualidade, que coordena o nosso corpo. Ele vai passar para os alimentos que nós vamos ingerir. Nunca se teve tão rápido crianças com meninas já tendo com muita facilidade puberdade precoce. Os meninos, a gente vai ver, demora um pouquinho mais, mas a desordem no corpo e a agitação é muito grande. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se tem condição, faça e vai trocando devagarzinho por coisas de vidro. Fica lá na geladeira, 1 dia, 2 dias o alimento dentro dos plásticos aí, lata. Não é bom, né? Porque ele vai liberar ali. Agora vamos ver aí das meninas. Maquiagens. Ela vai liberando o quê? Hormônios ali, que a gente vai ver. Ela vai afetar tanto o neurológico ali e também a forma que a criança percebe. Ó, a maquiagem, ela afeta o corpo e a identidade. Porque nós vamos ver, a menina, ela tem uma necessidade muito grande de ser vista. E quando entra a realidade da maquiagem, nós vamos ver primeiro no corpo o que isso afeta. Ó, a pele da criança é muito fina e ela absorve com a facilidade que a nossa não absorve, porque ela é muito sensível. E quando a criança coloca maquiagem, o corpo dela vai absorver a química que foi colocada. É igual protetor solar. Ele entra dentro da pele e a maquiagem entra dentro da pele. Até para adultos tem se feito estudos, alguns cosméticos não são sugeridos de hipótese alguma. Pensa uma criança que está em formação. Depois a gente fala, gente, mas a menina tem 9 anos, já está nascendo seio, já... Isso, né? Muitas vezes é esse cuidado aqui que a gente precisa ter, ó, substâncias químicas. Porque existem os andrógenos ali, que é os estímulos hormonais que vai acontecendo no corpo da criança, que vai aumentar essa puberdade precoce, biologicamente falando, né? Primeiro aí. Ó, por quê? Porque libera parabenos, que é o quê? Estrogênio fraco. O estrogênio da mulher é aquele estrogênio que a gente vai ver forte. É aquilo que realmente dá para ela a vida para exercitar aquilo que ela tem que exercitar. Se ela coloca estrogênio fraco que vem ali, ela vai perdendo a própria força. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tanto cansaço que a gente tem, que a gente vai pondo tanta coisa no nosso corpo que a gente nem percebe que está colocando. Outro ponto aí, ó, dos cosméticos para as crianças. Fixadores que se colocam, fragrância, perfume, além de estimular demais a vida sensitiva da criança, né? Os olhos, boca, o cheiro. A criança começa a ter essa percepção muito aguçada, então tem que diminuir essa percepção maior possível desse excesso de coisas, né? Ó, ele vai fazer o quê? Aumenta o hormônio sexual do corpo. Às vezes fala, nossa, mas a minha filha já quer falar de namoradinho. Por quê? A menina, ela vai fazer isso mais rápido do que o menino. O menino vai ser outra coisa. Ele vai olhar para coisa. Então, a energia dele vai aumentar, tal. Da menina, não, ó. Os hormônios dela vai desordenar tudo. Aí pensa, a menina já é internamente, né? Se estimula mais a confusão que vai gerando. A mesma realidade que a gente viu lá da soja, ó. O BPA, ele é estrogênio, que veio de uma embalagem. Você não vai pegar um produto para passar, ele vai sempre estar em uma embalagem. Então, você está recebendo ali justamente estrogênio. E nós vamos ver as consequências disso na própria vida adulta nossa.
Professora. Mulher, ela tem picos ali de menopausa, né, muito grande. Então, a gente precisa estar atento. Imagina uma criança que está em formação. E o outro hormônio que mais afeta, ele é um antibacteriano, que é o tricolase. São os hormônios da tireoide. A criança desregula muito tireoide com o passar de maquiagem. Que nós estamos falando de uma coisa simples, né? Ali, mais de grande cuidado que a gente precisa. Então, às vezes a criança ela tem essa oscilação e a tireoide ela vai dar muito isso. Várias vezes eu chego lá no consultório, eu tenho bipolaridade. Faz um exame de tireoide para eu ver. Eu já tive 4 casos de desordem de tireoide. Organizou a tireoide, acabou o transtorno de bipolaridade. Então, faz esses picos muito grandes aí, ó. Então, o sistema, ele vai receber tudo isso, olha onde vai prejudicar. O fígado e os rins. Quando ele vai afetar o fígado e os rins da menina, o corpo já começa a trabalhar diferente. Então, a gente precisa cuidar biológico, aqui neurológico, ó. A criança ela vai ter esse processo precoce do corpo. Então, ela vai afetar a imagem dela, ela vai adultizar mais rápido, ela vai querer ser grande, aí ela vai querer mandar no pai e na mãe, porque ela tem certeza que ela é grande. E aí a gente precisa cuidar. Comparação social, como ela vai voltar-se demais para sua imagem, ela vai ficar comparando com a coleguinha, com a irmã, porque o olhar está voltado para si. E validação externa. Por quê? Quando a menina tá de maquiagem, chama tanta atenção que às vezes a gente chega e fala, nossa, mas você tá tão bonitinha. Isso aí acaba, detona com o desenvolvimento de uma criança. Por quê? Porque ela vai focar na imagem. Para eu ser bonita, tem que ser algo fora de mim. Eu, como pessoa, não sou. Mas sim aquilo que tem em mim. Então, eu preciso sempre estar maquiada, porque chama atenção, é elogiada. Então, a gente precisa estar muito atento a esse cuidado quanto a gente vai ferindo a menina, né? Ó, sexualidade precoce. Ela vai ter uma aparência que sempre ela vai querer estar arrumada. Não sei se vocês viram que saiu agora a Sandy falando que ela não tem coragem de ir no supermercado sem maquiagem. Como que ela vai fazer se alguém parar para tirar uma foto com ela? Como que ela vai... E ela falou, porque eu me sinto feia, eu estou trabalhando isso na terapia. Foi exigido dessa menina uma imagem antes dela ser quem ela era. Ela precisava dar algo antes de ser quem ela era. Então, ela construiu uma imagem. E a maquiagem, sem perceber, vai construindo na criança uma visão de que ela tem que ser sempre bonita, perfeita, né? Aqui nem só na adolescência, né? Que aparece aquele monte de espinhas, as meninas ficam agoniadas e tal. O mundo acabou, a unha quebrou e aí, né, a morte aconteceu. Por quê? Porque supervalorizou a imagem. E aí a gente não valoriza a essência, mas sim a beleza. Que a beleza importa, mas não a beleza de si nesse sentido desordenado, né? A dependência da imagem gera insegurança no próprio rosto, na ansiedade. Aí nunca vai estar satisfeita. Eu preciso fazer 1000 lipos, porque a barriga sempre está terrível. Tem que pôr isso, tirar isso, fazer aquilo. Por quê? Porque ela já aprendeu desde criancinha que o corpo dela é feio, que ela é feia. Ela precisa pôr coisas para ficar bonita.
Ó, então vai gerar uma hiperatenção na aparência dela, vai reduzir a espontaneidade de uma criança, porque ela não vai se ver de uma forma leve como uma criança. Preocupação que ela vai ter do cabelo, da maquiagem, do batom que ela tem que passar ali. Mas isso é tanto do pecado original. Minha sobrinha de 3... Na época ela tinha quase 2 anos. Ela deu um show lá em casa porque ela queria tal roupa. Então a menina ela já tem esse movimento aí do pecado original que tem que ser combatido. E se a gente estimula, ao invés dela vencer, ela vai fortalecer. Ó, confusão entre o valor pessoal e aparência. Eu só tenho valor por aquilo que os outros veem de mim. E aí ela vai muitas vezes guardar os sentimentos, ou às vezes até buscar falar outras coisas, viver outras coisas, justamente porque há essa confusão. E falta sinceridade, né? Aqui pode aumentar até excesso de mentira por conta disso. E necessidade excessiva de aprovação. Porque a menina passa um batonzinho, um blushzinho, um glossinho. Nossa, mas você ficou linda. Nós supervalorizamos a imagem da criança. E isso é um problema, ó, porque ela vai buscar essa aprovação. Então, olha o quanto é importante os alimentos e os hormônios para a criança. Ela estabelecendo melhor atenção, que ajuda na aprendizagem, estabilidade emocional, porque a criança ela está na fase sensitiva. Tudo chama a atenção dela. Então, a vida primeira dela ali, né, que nós sabemos que existe, as paixões, que está ali as emoções, a vontade e o intelecto. Vontade e intelecto é próprio do ser humano. Paixões ainda tem nos bichos. Nós também temos, mas ainda está ali no raso. A vontade, ela vai sendo ordenada pelo bem, então eu preciso olhar um bem, desejar um bem, que ele está na caridade. E a inteligência está naquilo que nós falávamos no começo, da primeira ordem, que é Deus. Só em Deus nós entendemos as coisas como elas realmente são, que está no intelecto. Então, se nós estamos pautados muito aqui, nós vamos trabalhar ainda o ser humano só na sua base média, só nas paixões. E aí a gente precisa ordenar isso para chegar lá em cima, né, na ordem do intelecto. Qualidade do sono. Então a gente precisa ajudar para a diminuição da ansiedade. Então tudo isso, agitação, tudo isso daí que a gente falou, do sono e da alimentação, ele vai ajudar muito nisso. Ó. Por quê? A mesa, ela vai ordenar o governo dos desejos. Então, a cama, o domínio de si. A mesa, os desejos, que vai afetar diretamente nos nossos hormônios. Então, a mesa ela é lugar de quê? Alimentação, convivência, partilha. Você alimenta o corpo e a alma na mesa. Se não tem o alimento da alma na mesa, não vai ter vida na casa. Olha as virtudes que vão ser formadas ali. A temperança, comer o que deve ser servido, quantidade adequada, paciência, esperar as refeições, gratidão. Quem não reza para comer é bicho? Nós não somos bicho. A gente agradece o alimento que nós temos. Nós agradecemos a graça da providência. A criança precisa ver que em tudo há um cuidado conosco. Um cuidado de Deus. Justiça, ó. Eu respeito a minha vez de servir. Hoje, a criança está tanto no centro
que a criança é a primeira de tudo ali. Então, nós precisamos forçar um pouquinho a criança esperar. Já acabei, já posso levantar? Já posso brincar? Espera. Então, ali a gente vai ordenando a justiça. Respeitar o tempo do outro, dividir. Uns vão comer mais rápido, outros mais lento. Outras crianças vai ver o passarinho, ela vai acompanhar o passarinho, a borboleta, e você fala, come fulano, tá lá. Então, a gente vai precisar estar ali, atento, né? Respeitando o tempo e o limite do outro. Mansidão, comer mais devagar, agradecer e ver o alimento que a gente recebeu, aprender a sentar, se portar, não é sentar relaxado, né? É uma postura. Isso vai ajudar muito o autocontrole. Ó, ações práticas para os pais aí para a gente encerrar. Manter horários fixos de refeições. São Gregório e São Bernardo, ambos falam essa estrutura para ajudar na prática aí, né? Mantém horários fixos. Buscar não usar o alimento como fonte de prazer. Tira um pouco os belisquim. Belisquim é um problema para a criança, ordenar a si mesmo. Tira um pouco isso, né? Evita pratos muito refinados na rotina diária. Coloca o básico na rotina. A criança precisa entender até os momentos festivos, os momentos alegres, os momentos de comemorar alguma coisa. Isso é importante. Um prato refinado deve ter um momento dele, não é diariamente. Alimentar de forma calma, sem correria. Isso acontece de forma o quê? Modo. O que vai contar? Que São Bernardo e São Gregório fala. O modo que você senta na mesa, que você se porta na mesa, o tempo disso, não ser na correria, quantidade e qualidade. Põe demais, come demais. Por que come demais? E a qualidade. Que tipo de alimento eu estou comendo, né? Então, eu fecho aí, ó. Oh, meu Deus. Isso aí foi minhas anotações, não é nem... ó, ordem. Então, fechamos aí. Ordem. Ela vai gerar... O que é a ordem? Deus, pessoas e coisas. A ordem, ela vai gerar segurança e obediência. Ela olha e fala, meu pai e minha mãe também obedece. Obedece a Deus, obedece horários, obedece. Eles vão estar mais aptos à obediência. Rotina. Você vai gerar a virtude da constância e pôr responsabilidade para a criança. A beleza. Naturalmente há uma abertura para Deus na rotina. O belo, as coisas estarem no lugar. Tirou, põe no lugar. Se a criança já é capaz de bagunçar os brinquedos, ela é capaz de organizar. Às vezes no início com apoio, mas ela é capaz. Por quê? Nós estamos formando caráter. Se forma caráter pelos hábitos diários bem conduzidos e não por discurso. Jovem especial, ele não quer saber o que você fala, ele quer saber o que você é. Quer dominar um jovem? Olhe como você está vivendo a sua vida, porque ele vai questionar a sua própria vida. Muito obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho dos critérios para educar meninos e meninas. Vocês acham que são iguais? Meninos e meninas? Então hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso, né? Essas aqui são algumas fotos das oficinas, né? São minhas afilhadinhas. Nessa oficina foi onde me despertou muito para esse tema, que eu tenho uma oficina
de meninas e meninos que nós trabalhamos as virtudes. E ali dá para ver muito nitidamente a diferença dos meninos e das meninas. Os meninos chegam, a primeira coisa que eles falam: eu posso tirar o sapato? Eles querem ficar confortável, de boa. As meninas é olhar no espelho, ver como que o cabelo tá, se a tiara tá no lugar certo, né? Então, assim, a diferença, e a gente já vê aí, né? O vício da vaidade, né? Muitas vezes das meninas. O dos meninos, aquele processo assim, vamos caminhar aqui, vamos ver o que vai dar, né? A diferença de um e de outro. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que São João Paulo II diz, ó. A diferença entre o homem e a mulher não é um limite, mas sim uma riqueza. Qual tem sido o grande desafio no nosso tempo? Nós achamos que nós precisamos ser tudo. A mulher precisa ter todos os recursos e as habilidades que o homem tem, e o homem ter todos os recursos e as habilidades que a mulher tem. Isso está gerando uma grande confusão. Por quê? E sobrecarga para ambos os lados, em especial para a mulher. O homem, às vezes, ele tem, é necessário ter um peso para ele se desenvolver, e a mulher precisa diluir um pouco o peso para ela conseguir fazer esse caminho. Então, nós vamos falar um pouco dessa riqueza aí. O ser humano, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Nós somos compostos por uma experiência biopsico e espiritual ou noética. O que é isso? Nós vamos trabalhar nesses 3 pontos aqui. Como nós vamos trabalhar o biológico? Qual a diferença biológica da menina e a diferença biológica do menino? Psicológica. Quais são ali os comportamentos diferentes. O psicológico ele ainda não está na essência da alma. O noético e espiritual ele já está na essência da alma, que é onde nós vamos levar, né, eles aí. Então vamos começar por uma realidade biológica. Aqui tem um estudo de uma psiquiatra, depois no final eu posso deixar aí para vocês verem o vídeo, os livros que eu preparei essa aula. Em 1970, essa doutora ela se dedicou a estudar sobre a mulher. O que acontece na realidade da mulher? E ali foi no cérebro, né, no corpo da mulher. E diante disso ela encontrou algumas diferenças. Umas diferenças na forma de pensar, sentir e agir. A mulher pensa diferente do homem. Aí às vezes a gente fala assim, mas ele não me entende. Ele não compreende o que eu falei. Por que que isso acontece? Vamos pensar assim, ó, a cabeça da mulher, ela é como se fosse vários fios. Você pega lá e estica o fio amarelo. Você pega lá e estica o rosa. Você pega lá e estica o azul. De repente você olha, ele começa a dar curto-circuito. Uma coisa que aconteceu hoje, ela lembra de 5 anos atrás, ela faz um link, aí o curto já começa. Você lembra aquele dia, quando eu te conheci? Aí você olha e fala assim, quantos anos eu tenho de casado? Então, aquele dia você falou isso, isso e isso. Ela pega aquilo lá de 10 anos atrás, como se estivesse acontecendo agora. Então, a cabeça da mulher é como se fosse um monte de fio. E ele dá curto-circuito sim. De repente, olha que você fala, não, agora eu entendi. Aí o fio parece que desalinhou de novo, né? Por quê? Porque a mulher, a gente vai ver que ela pensa mais. A cabeça do homem já não é fio. A cabeça do homem é caixinha. Você pega, você quer a atenção do homem, você fala assim pra ele, eu tenho uma coisa pra te falar. Porque você fala, nossa, eu tenho um monte de coisa pra te falar. O que é que os homens já falam? Ai, já cansei. Quando você fala, eu tenho uma coisa pra falar, e você falar uma coisa, você vai ter a atenção do homem. Imagina eu trabalho com um monte de mulher.
Às vezes Deus tem pressa na santidade. E aí o que ele vai fazendo? Abre a caixinha. Agora vamos conversar sobre vida financeira. Aí senta lá com a esposa, começa. Aí de repente vai na educação de filho. Aí o homem já se perdeu, ele falou. E agora? Onde que eu tô mesmo? Abriu, fechou, ele já se perdeu. Né? E ele tem uma caixinha maior do que todas. Quem sabe? Do nada. Do carro. Do nada. O homem tá lá, pega o controle, senta no sofá e ele tá passando. O que você tá assistindo? Nada. Ele tá procurando alguma coisa. Então, às vezes, a mulher chega em casa, ela já quer falar, ela já quer contar o dia, ela já quer viver não sei o quê. O homem, aquilo começa a ser uma música, aí de repente você fala, você tá me ouvindo? Ele não tá ouvindo, ele já tá ouvindo a música. Por quê? Porque o homem ele é um foco. Se a gente traz muitos focos, ele vai se perder. Então, aquele olhar, ele precisa ter. Então, você quer a atenção mesmo do homem? Então, é uma coisa, ordena aquela coisa, caminha aquela coisa e vai. Homens, vocês querem ter paz? Escuta a sua esposa, mas olhando no olho. Você pode estar até pensando no carro, no futebol, mas a mulher tem que achar que você está olhando para ela, vivendo com ela. Porque nós vamos ver aqui a diferença diante disso. Então, a mulher ela tem essa necessidade do vínculo. Então, isso é importante, porque nós falávamos lá do pecado original. Ele deixou dentro da mulher para que ela crescesse e buscasse a Deus uma sensação de incompreensão. Mas ninguém me entende. A mulher ela tem dentro dela essa sensação sempre de algo incompleto, de incompreensão. Por isso a mulher reclama demais. Se ela vai fazer uma comida, ela reclama. Se ela vai fazer outra coisa, ela reclama. Por quê? Porque ela tem essa tendência da incompreensão. E ela tem que lutar com isso. Porque isso é o crescimento dela da própria natureza. O homem é egoísta. A casa inteira está com fome. Ele olha lá e fala, tem um pão. É meu. Eu vou comer e depois a gente vê o que vira. O homem ele tem essa tendência, porque o homem veio para a guerra, para ele defender a família. Então, se ele tivesse muito esse olhar de olhar para todo mundo e preocupar com todo mundo, nesse sentido de reação, de ação, ele não chegaria onde ele precisaria chegar. Então, isso foi colocado lá no pecado original. Então, para ele já tem que lutar contra isso, contra o egoísmo. Não pensar só nele, não olhar só para ele. Essa é a luta. Quando isso vai crescendo, o homem vai lutando contra o egoísmo e a mulher vai lutando contra a sua incompreensão, é aonde as coisas começam a funcionar melhor. Aqui a gente vai olhando e vendo o que nós falamos hoje de manhã. A diferença um pouco ali do homem e da mulher. A mulher, ela precisa parar de reclamar e dar a sua vida. O homem lutar pelos seus. Né? Isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque pensam diferente, sentem diferente e agem diferente, né? Que a gente dizia aí. O que acontece? O menino, ele tá ali sendo gerado por uma mulher. Quando acontece um processo de, em média, 3 meses de gestação, de 2 a 3 meses, quando a mulher está grávida de um menino, ela recebe uma enxurrada de testosterona no seu corpo para que seja gerado um menino. Então, precisa para essa produção do corpo do menino um índice maior de testosterona. Eu tenho uma amiga que a gente estava brincando com ela, falou assim, não, eu acho que você tem que ficar grávida de menino para sempre. Porque ela ficou resolvida, determinada na gravidez. Por quê? Pelo excesso de testosterona. Então, a mulher, ela tem isso. E aí, o que acontece?
Quando a mulher ela está grávida de um menino, nesse momento, o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ele tem um apagão com esse boom de testosterona que vem. O corpo caloso, que é aquele caminho que ele liga o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ele dá um apagão que a gente fala. Nesse apagão, o menino, ele vai ter algumas áreas do cérebro que ele dá um pane no sistema, vamos pensar assim. E a menina, a gente vê que ela segue o mesmo fluxo da mãe. Por esse choque de testosterona ali no corpo caloso, algumas coisas vai dar um apagão no menino. Nesse apagão, ele vai ter aquilo mais forte do que a mulher, mas ele vai ter menos coisas para desenvolver o foco dele do que a mulher. Às vezes a gente fala, nossa, mas ele não acha, eu já falei para ele, onde está a manteiga lá na geladeira, expliquei tudo, mas ele não acha. Por quê? A mulher, ela foi olhada para o todo. O homem, ele foi olhado para um foco. Isso precisa acontecer. Quando ele abre a geladeira, ele não consegue separar o foco principal ali. Então é onde isso acontece. Então não precisa ficar bravo. Isso é da natureza do homem. Também vocês não precisam ficar bravos comigo, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que afeta é o quê? A comunicação. Ó, nesse choque, nesse apagão, vai ter a comunicação do homem, vai ser diferente da mulher. A mulher fala em média por dia 20.000 palavras. O homem, 7.000 palavras. Aí você imagina, o homem já gastou as dele durante o dia. A mulher não gastou. Chega à noite, ela quer fazer o quê? Falar e falar e falar e falar e falar e falar. E o homem, ele já acabou o repertório dele. Porque ele já resolveu os problemas, ele já fez o que ele tinha que fazer. E a mulher quer falar. E aí isso dá um pane, mas ele não me escuta. Mas ele não fala comigo. Né? Por quê? Quando nós vamos ver que o homem tem confiança em uma mulher, não é quando ele conta a rotina do dia a dia. Isso é nosso de mulher. Isso aí a gente tem que pegar uma mulher para fazer isso, uma amiga. Porque o homem, você chega para ele e fala assim, sabe o que é? Tem um problema lá no meu serviço, isso. O que ele vai te responder? Sai disso, você precisa disso. O que ele já pensou? Solucionar o problema. A mulher só queria o quê? Desabafar. Só queria gastar as 20.000 palavras que ela tem durante o dia. E o homem, ele já pensa o quê? Você tá me trazendo um problema, deixa eu solucionar esse problema, deixa eu te ajudar aqui. Então isso é muito importante a gente já entender. Tanto que, como esse apagão acontece, vocês podem observar, isso é comprovado, sempre há mais diagnóstico em homens, meninos, do que em meninas. Por causa desse apagão que acontece aí da testosterona, né? Então, nesse processo aí da fala, a menina, ela vai querer falar, ela vai querer contar detalhe, ela vai querer se colocar. E o que acontece? Ela desenvolve a linguagem mais rápido. Ela vai ter uma tendência de falar primeiro do que os meninos. Porque isso é mais natural do seu próprio corpo. A menina, o que acontece? Uma outra coisa, vamos pensar assim. A menina é como se ela fosse uma caneta Big. Ela tem várias cores, várias formas ali dentro. O homem não, ele é prático, ele é objetivo. Então, a menina, como ela continua o estrogênio da mãe, ela não tem esse apagão no corpo caloso. Então, ela continua com todos os processos biológicos que já estavam ali dentro da mãe. Já o menino não, né? Por isso ele teve um apagão. Então, o que acontece? Nessa rota é pensar assim,
O homem, ele tem uma tendência de uma via só. A mulher é várias vias. Por quê? Porque ela veio para esse olhar do todo. O homem não, ele veio para ali. Por isso que o homem, ele vem para direção. Ontem no RoioCast nós falávamos disso, né? Por que o homem gosta de carro? Porque o homem é aquele que dá direção, ele direciona. E o carro é isso, né? Você pega ali o volante, você está na direção, você comanda. Né? Por que o homem gosta de futebol? Para a mulher aquilo é muito louco. 1000 homens correndo atrás de uma bola para chegar aonde? Mas por que o homem gosta de um futebol? Porque o homem, ele sempre precisa de um desafio para se vencer. E uma meta muito clara. E o futebol, ele gera isso. Né? A gente vê ali, os pititim têm essa tendência já, né? Então, o que acontece? Como ela continua ali, então ela é essa rodovia de vários eixos, várias direções. E o homem é uma direção. Por isso se diz que uma mulher que ela não tem um homem, ela vai ficar desgovernada. Porque ela pensa em tudo, ela quer fazer tudo. E ela precisa de uma direção. Calma, volta aqui, ó, volta pro eixo. E essa é a beleza da completude, né? E com isso, de forma psicológica. Quero só voltar aqui antes, a questão do ouvido. Às vezes você fala baixo, a menina escuta rapidinho. O menino, às vezes, tem que falar mais alto. Por quê? Pensa que o menino, ele escuta 3 vezes mais baixo no som do carro do que a menina. A audição do menino é menor do que a da menina. Por isso que às vezes o homem fala com a voz forte, firme, às vezes a gente vira e fala assim, por que você está gritando? Para nós é porque há uma sensibilidade em nós. Mulher, pensa assim, 3 tons a menos do carro. Depois vocês fazem o teste lá, põe um tom, depois diminui 3. É basicamente a forma que o homem ouve da diferença da mulher ali. Então, ó, esse hormônio feminino, aqui, ó, o menino ele veio para quê? Ele tem de natureza uma agressividade. Porque a gente dizia, o menino ele veio para ação, ele veio para execução. Então, quando a gente desenvolve o menino para isso, ele vai conseguir se acalmar e se ordenar melhor. Então, ele precisa ali ação, força, enfrentamento. Por que o menino ele gosta de arminha? Porque ele foi feito para ação, para defender. Ele veio para cuidar. Então, de proteção, né, nesse sentido. Então, o menino ele vai ser de natureza mais agitado ali. Já a menina não. A menina vai ser intimidade, relacionamento, cuidado, comunicação. Foi feito uma pesquisa e colocaram nos Estados Unidos várias meninas e vários meninos brincando junto. E de repente, a menina foi lá, pegou e tinha carrinho, tinha um monte de coisa. A menina pegou e começou a brincar, um carrinho ali e tal. De repente, ela já pôs no colo e começou a ninar o carrinho. E o menino ficou lá, querendo fazer coisa, né? Igual ontem ali, querendo voar e levou um galo na cabeça. Menino é ação, é aventura. Eles querem ver até que ponto eu tenho força física que eu consigo controlar algo, ajudar em algo, né? A menina, ela já é relação, vínculo, intimidade, cuidado. Então, a menina, ela vai fazer isso e aquilo vai despertar nela. Então, por exemplo, esses dias uma menininha olhando, né, atrás do carro ali, e aí tinha uma bicicleta atrás do carro, ela virou assim para os pais e falou assim, olha lá, mamãe, aquele carro está de óculos. Ela associou,
em algo objeto, uma pessoa. Porque a menina, ela vai sempre vir para esse vínculo de relação. O menino não, ele vai para ação, que é diferente, né? Olha lá, ó, 8 decibéis, 3 cliques no botão do carro. Então, ali, a menina, ela vai mergulhar nas suas emoções. Tudo faz sentido, aquilo é profundo. Você fala uma coisa, gera meditação de um dia, né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu às vezes falo para elas assim, vamos começar? Porque mulher nunca acaba assunto. Porque até ela gastar as 20 mil palavras dela, não é pouco não, né? Então, com isso, ó, como as crianças, as meninas aprendem. As meninas vão aprender diferente dos meninos. Eu conheci uma escola no Rio de Janeiro que era só de meninos. E assim, o que ajuda muito nisso? Que é trabalhado muito o tempo de cada um e a realidade de cada um que é diferente. É claro, nem sempre é possível por N coisas, mas o desenvolvimento ajuda muito. Porque a gente viu na própria realidade da linguagem, é diferente um do outro, né? Ali, na própria realidade da altura da voz já é diferente. Então a gente compreende que o aprendizado também será diferente. Das meninas, ó, a base neurológica, meu Deus. A base neurológica da menina. O desenvolvimento dela da linguagem e da realidade, da sensibilidade de sentir as coisas, as emoções mais intensas, não quer dizer que ela expressa mais, mas ela sente, ela percebe aquilo mais intenso. Vamos pensar assim, ó, se tiver um bebê chorando aqui, as mulheres já ficam assim, ai meu Deus, deixa eu ir lá, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? O homem estiver chorando um bebê ali, ele continua naturalmente. Por quê? Porque isso é próprio da essência da mulher, né? Cuidado, é presença, né? Claro, ele vai fazer na ação, sabendo que é o filho dele, é diferente. Mas assim, no sentido da sensibilidade é diferente, né? O menino, ó, ele não aprende por essa realidade ali tão fala, ele aprende fazendo. Você vê que às vezes você dá alguma coisa, ele vai construindo, né? Ele quer fazer coisas. Por quê? Porque a área motora dele é mais desenvolvida do que o da mulher. Nós pegamos assim, claro, nós mulheres a gente dirige, mas a gente observa a realidade de percepção de espaço do homem é diferente da mulher. Isso é próprio deles, né? Por quê? Porque foi mais desenvolvido essa realidade motora ali primeiro. Então a gente vê que o menino ele vai para ação, ele vai para execução. A menina já nem tanto. Outra realidade, os vínculos. O ambiente para formar uma menina deve ser um ambiente mais seguro, mais calmo, menos gritaria. Claro, nenhuma das condições deve grito, né? Mas assim, quanto mais o ambiente é agitado, a menina vai se desorganizar internamente mais rápido, né? O menino ele vai se agitar fisicamente. A menina não, ela vai se desorganizar internamente. Então, ambiente seguro, sensível, né, mais previsível, ajuda muito na realidade da menina. Olha o neném chorando. O menino, ele aprende muito com ação, objetivo claro. Uma vez minha mãe falou assim pro meu irmão, vai lá no carro e pega a chave que tá debaixo de tal lugar, assim, 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 assim. Aí de repente ele ficou com a última fala. Vai lá no carro, que ela finalizou, vai lá no carro e pega, o carro tá na garagem. Ele chegou na garagem,
voltou para trás e falou: mãe, o que era mesmo para eu ir buscar? Por quê? Porque o homem, ele tem um objetivo claro. Então, o cuidado da educação de um menino, falar demais desorganiza e não forma o menino. Então, precisa ser mais claro, mais direto, para ele saber. Então, eu preciso disso. Né? Isso ajuda muito, porque assim ele vai agir. Se a gente ficar falando e falando e falando de novo, ele não vai agir. Ah, você troca aqui essa luz aqui para mim? A luz vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Agora, se tiver um objetivo claro para um propósito, ele vai fazer. Se você não der conta de fazer comida porque a cozinha está toda escura, ele vai pegar na hora e vai fazer. Ou vai comprar marmita. Mas ele vai solucionar o problema, entendeu? Por quê? Porque ele é solução de problema. Só que a gente quer educar o menino na fala. Você precisa conduzir, direcionar, mas sempre tendo claro o que ele tem que lutar. Por que o menino gosta de luta? Porque ele quer lutar contra ele, contra aquilo que está desordenado dentro dele. Então é importante isso para ajudá-lo, né? Ó, a atenção de um menino, de uma menina, ela tem atenção de um tempo mais sentada, quando ali os ambientes desorganizados e tensos, aquilo bagunça a atenção dela. O clima, né, o ambiente, a forma do ambiente para a menina faz muita diferença na sua atenção, porque ela volta muito para o interior dela e ela se bagunça quando externamente está bagunçado. Então, ela fica tranquilamente sentada por um grande tempo ali. O menino, ó, a atenção dele é mais reduzida. Se ele ficar muito tempo sentado, ele já começa a bater perna, ele já mexe para um lado, ele já mexe para o outro. Por quê? Porque ele veio para ação. Se ele ficar muito tempo ali na falação, ele se perde, né? Então, a concentração dele, ó, depois de atos físicos, ajuda sim o menino a se concentrar. Então, a criança foi lá, o menino foi, correu, brincou, e cansou um pouco fisicamente, ele consegue depois trabalhar melhor intelectualmente. A menina já é o contrário. Se ela agitar demais internamente até ela voltar, ela demora mais tempo. Então, aqui, ó, o menino ele precisa de foco e movimento. Isso ajuda ele no crescimento e na construção da sua atenção. A menina já não precisa tanto disso. Já depende do ambiente, do lugar em que ela está. Isso vai ajudar mais essa menina a se formar. A linguagem, ó. Meninas vão ter tendência maior de aprender a ler mais cedo. Por quê? A leitura ela é um desenvolvimento da linguagem. Se a menina desenvolveu mais rápido a linguagem, a tendência dela é facilitar mais com que ela consiga desenvolver mais rápido essa experiência aí da leitura. O menino já é coisas práticas. Então, matemática, física. Hoje se tem estudos que há uma diferença até 3 anos no processo de ensino-aprendizagem do menino para a menina. Que o menino ele vai estar no processo de aprendizagem até 3 anos atrasado na questão de leitura e escrita, de leituras, né, diretas ali. O menino já é o que é prático. Por isso que não sai da 5ª série. Tem que repetir a 5ª série. Olha a diferença já para ajudar com que absorva. A menina, ó, histórias e personagem. Porque a menina, ela tem... As coisas dela precisa caminhar nos vínculos. Então, quando tem histórias de vida, de pessoas, aquilo vai gerar mais interesse na menina. O menino já é algo prático. Foi lá e fez alguma coisa e subiu.
é coisa que tem começo, meio e fim rápido. A mulher, ela quer uma história acontecendo, um filme acontecendo. E aquilo vai gerando o desejo dela de ler. Eu quero entender, eu quero fazer. O menino é coisa mais prática, mais rápida. Então, se for grandes construções, já vai tirar o interesse dele ali da leitura. O que motiva a menina? Um reconhecimento. Então, por quê? Porque ela é relação. Ela faz alguma coisa e ela quer esse vínculo da relação. Ela quer um elogio, ela quer um reconhecimento. E elogios de pai, de homem para menina, faz uma grande diferença. Ela precisa ser validada pelo seu pai. Porque ela olha para a mãe e ela fala, eu e ela é a mesma coisa. Mas o meu pai está vendo isso em mim. Então o pai deve sim validar muito a menina nos seus comportamentos. Quais comportamentos? Né? Os comportamentos, primeiro, interiores. Senão entra no problema que nós falamos da maquiagem. Então isso é importante. O pai de menina, ele deve dar segurança quando há alguma coisa mais grave, ele deve entrar. Tanto a menina como o menino. Mas a menina dá mais segurança mais rápida do que o menino. Então, por exemplo, a criança foi ali, bateu o dedo na porta e doeu muito e ela tá gritando, chorando muito. Qual é a reação natural? A mãe corre e vai acudir. Mas naquele momento, se o pai for e passar segurança para ela, a criança vai rapidinho, ela vai acalmar. Vai doer, ela vai chorar, é natural. Mas ela entende que o meu mundo está seguro no colo do meu pai, que é diferente da menina, né? É diferente da mãe. E o pai é aquele que corta o cordão umbilical da mãe mesmo. Ele tem que pegar o menino, subir em cima, andar em cima do meio-fio, ele tem que fazer as coisas de homens, arriscar, a mãe morre. Então, se a mãe morre, faz os seios meninos, entendeu? Não mata ela do coração, não, mas eles têm que fazer. Por quê? Porque quanto mais ele vai fazendo isso, mais ele vai percebendo a sua força. Quando ele percebe a sua força física primeiro, o menino, ele vai conseguir controlar algo maior do que o biológico. Então ele precisa ir e resistir e trabalhar com o menino. Você tem uma força para o bem, então por isso você vai nos ajudar. Põe o menino a carregar peso, se tem que tirar as coisas do carro, quem vai carregar a sacola é os meninos. Ele precisa sentir que ele, como homem, ele tem a força de cuidar da casa, de ajudar a mãe, de proteger a mãe. O grupo que eu fiz ali agora, o último, foi eu unir depois as meninas e os meninos de novo. Nossa Senhora, as meninas revoltaram. Tia, mas é todo encontro vai ter os meninos agora? Falei, todo encontro. Por quê? Os meninos, eles têm um foco e eles seguem. Eu fiz uma atividade com eles e dividi. Vocês precisam decorar um texto. Separei os meninos, separei as meninas. Dos meninos, foi um caos. Eles falaram assim, tia, mas olha lá, ele tá conversando, não deixa eu concentrar. Ah, mas o fulano tá isso, o fulano tá aquilo. Por quê? Todos queriam ser líder. Um olhava e o outro conduzia a liderança, ele queria puxar de novo. O homem, ele é líder. E nós precisamos ensinar os meninos a liderar para o bem, a conduzir. Porque se na hora que ele chegar na adolescência, ele vai estar apático, como o professor Danilo falou ali. Com a preguiça, com a assídia, que é a falta de amor. Ele não tem um bem para amar. E o menino, ele precisa ter um bem muito claro. Né? A força que você tem não é chutar no seu irmão, não é bater. Porque ele vai resolver, como ele tem menos desenvolvida a fala, ele vai querer resolver no soco. E aí que a gente vai desenvolver nele a força que ele tem. A sua força é resistir. Você quer dar um soco, mas a sua força é resistir. A sua força é ajudar a carregar essa mesa. O menino, quando ele mais vai vendo
que a força física dele é para o bem, mais o menino vai acalmando. E a menina, quando ela vai vendo que ela é amada, protegida, cuidada, ela também vai acalmando. Que aqui eu já vou trazendo aí pra gente fechando, ó. Realidades práticas para nós trabalharmos em casa. Nós, como educadores, pais, professores, em casa, ó. A menina, ela precisa ter um ambiente mais calmo, uma presença mais afetiva. Ela precisa de um cuidado maior da forma de falar. Então, ela precisa mais desse processo calmo. O menino em casa, ó, atividade que exige dele mais física. Depois ele vai ter mais tendência de parar. Tarefas mais curtas e sequenciadas. Isso acontece muitas vezes a mãe. Ela manda 10 coisas ao mesmo tempo, né assim? Vai lá no seu quarto, pega o seu tênis, põe lá no lugar dele, pega a sua meia, põe no cesto. Ele já deu um pane no sistema. O pai, aí às vezes fala assim, mas por que ele obedece mais o meu marido do que eu? Por causa disso. Você manda 10 coisas ao mesmo tempo. Aí o que ele entende? Se foi 10, eu posso desobedecer 1, 2, 3. Porque daqui a pouco vai ter 10 de novo. O que o pai faz? Objetivo direto. Vai guardar o seu tênis agora. Ele não falou aonde, de que jeito, de que forma. E a criança faz. Por quê? Porque ela tem uma direção clara. E com meninos, quanto mais claro, mais direto, mais isso ajuda no processo dele. A menina você pode colocar mais, isso não a incomoda. Na escola, ó, a menina busca na compreensão dos conteúdos, né, para vocês ensinarem tarefa, tudo, uma explicação mais passo a passo. Então, e a menina tem medo de errar mais do que o menino. Por quê? Porque o erro para ela é como se ela estivesse decepcionando alguém. Como se estivesse frustrando alguém que ela ama, que ela não quer decepcionar. Já o menino, ele vai arriscar. Antes de você terminar de falar, ele já saiu fazendo. Ali. Por quê? Porque o menino, ele vai arriscar. Ele não tem tanto receio do erro. Ele vai avaliar, mas ele vai executar. E no meio do processo, vamos melhorando o negócio aqui. A mulher não. Pensa se fosse uma mulher para ter a fala que o Eduardo teve aqui hoje de manhã. Nossa, isso é um cúmulo de um fracasso. Mostrar fraqueza desse jeito, uma mulher morreria. O homem não, a realidade é essa. Nós estamos aqui lutando, acertando, errando, mas acima de tudo a gente tem uma coisa que é o amor pelos filhos de vocês, o amor pela vida humana e o desejo do céu. Né? Para mim foi o que ficou na fala do Eduardo. Se fosse uma mulher, ela tinha sofrido, nossa senhora, mas foi lá e falou a fraqueza e tal. Por quê? Porque a mulher tem esse passo aqui do errar, do decepcionar. O homem não. Errar, bater uma poeira, levanta e segue a vida. Né? Isso faz diferença. Por isso é importante, né, o caminho junto. As meninas, ó, elas aprendem quando se sentem seguras. Então é importante passar segurança, direção. O menino, quando ele se sente capaz. Que agora a gente vai entrar no final, que é: se você quer educar espiritualmente uma menina, ela tem uma pergunta existencial que ela nos faz. Se nós não respondermos na infância, ela vai se desorganizar para frente. O menino, ele tem uma pergunta existencial que é feito. Qual é a do menino? Eu sou forte e sou capaz?
Tudo que o menino faz, ele está te perguntando como pai e mãe, eu sou forte, sou capaz? Eu dou conta de fazer isso? Por isso, o menino, a gente tem que ajudar ele a persistir, lutar pelo objetivo, pelo processo. Por quê? Porque quanto mais ele sentiu o negócio finalizado e ele foi capaz, mais ele se ordena como homem. E a menina? Eu sou amada e sou querida? Se a menina, ela sente e percebe que ela é amada, que ela é querida, a menina acalma. Por isso a menina precisa mais de validação, afirmação do que o menino. Isso faz diferença. Então, no caminho que vocês vão direcionar uma criança, essa pergunta tem que ecoar muito em vocês. Como eu respondo para ela nessa situação aqui, que ela é amada e ela é querida? Como eu respondo para esse menino que ele é forte, ele é capaz? Pensando na formação dele, né? Aqui eu vou pular esses slides porque não dá tempo, que o meu tempo acabou. Então, eu encerro a gente pensando aí, ó, a menina é formada ou ferida pelo que você dá a ela. Ela sempre vai trazer primeiro a essência dela primeiro. O menino, ele vai ser formado ou ferido diante daquilo que você exige dele. O menino precisa ser exigido para desenvolver a força dele. E a menina, nesse processo aí de ser protegida, cuidada. Não é assim, vai, você é forte, você é capaz. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pondo isso para as meninas. Você é forte, você dá conta, você é capaz. E o menino o contrário, né? A gente vai, não, ele é tranquilo, ele é calmo e vai deixando ali. Não, a gente precisa exigir dele, né? Isso. Então eu encerro, né? Até nós conversando um pouquinho, diante da comunidade que eu participo, eu lancei esse curso para os pais aqui. Essa formação de pais, com o objetivo mesmo de ajudar na casa de missão da nossa obra. Então ele está num preço promocional. Aqui vocês viram um pedacinho da aula, né? Mas a gente tem a aula completa lá, mais de 2 horas essa aula lá dentro. Então a gente trabalha vários aspectos aí da birra, obediência, desenvolvimento, né? A unidade do casal, um pouco sobre adolescência, né? Trocas aí de ideia. Tem a aula completa sobre desenvolvimento, até um pouquinho eu dei para os professores ontem. Como formar a menina diferente do menino. Quem tiver interesse, ele está no valor aí promocional de R$ 197, que ele é bem mais do que isso, eu fiz mesmo para ajudar a nossa obra, né? Quem tiver interesse de fazer, está aí à disposição, tem várias aulas. Agora no mês de fevereiro será liberado sobre os vícios e as virtudes dos temperamentos, como educar os filhos pelos vícios e virtudes, né? Olhando o Rui Marim. Em março, eu libero as aulas sobre educar para as emoções. E em abril, vai ter um módulo sobre a formação da afetividade e da sexualidade dentro desse curso. Depois, às vezes, quem quiser também, as meninas podem colocar lá no grupo, né? Eu deixei ele aberto ainda para vocês aí. E aqui tá alguns livros, depois quem quiser se aprofundar. Aquela pesquisa primeira está aqui, né, nesse livro. Então, a gente tem aí, quem quer aprofundar no tema dos meninos, esse aqui é um livro muito necessário, né? Ali, a educação de meninos, né? A mulher forte, esse aqui também é para nós. Aí, 100 desculpas, né, de formar a força masculina aí dos homens. Esse daqui, principalmente se você vê que seu filho tem algum perfil maior de sacerdócio, esse é um livro muito bom, que ajuda muito, de Santo Antônio Maria Claret. A Busca da Alma Feminina é um livro caro, mas ele é um livro muito bom, né? E é isso. Agradeço
muito atenção e carinho de vocês.